E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Marcos, Evangelho segundo nos escreveu Marcos, leremos o capítulo 8. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder em nossas vidas. Fica conosco bastante desse dia, o dia vindouro, com tudo deles há. Senhor, nós te amamos, em minha casa serviremos ao Senhor. Aqui seguimos conforme a tua vontade, porque somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Tua palavra ricamente nos instrui, ensina a criança no caminho que deve andar, e ao crescer não se desviará dele. No caminho estamos, Senhor. Te amamos. Amém e amém. Bem, temos no 8º capítulo do Evangelho segundo Marcos, 38 versículos, e diz o versículo 1 em diante. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e, tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do seu íntimo, do seu espírito, um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Repetindo o versículo 12 do capítulo 8 de Marcos, que nos diz: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quanto partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles: 12. E de quanto parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhes pôs, versículo 25 novamente. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas,
fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão juntamente aos seus, repetindo o versículo 34, que nos diz: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 34 em diante. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? 38º e último versículo do capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos nos diz: Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Pois bem, por meio desses 38 versículos, nos fala o capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos, nos escreveu sobre a segunda multiplicação de pães e peixes, com ênfase do versículo 1 até o 10º. Os fariseus pedem um sinal do céu, do versículo 11 até o 13, o fermento dos fariseus e o de Herodes, do versículo 14 até o 21, a cura de um cego em Betsaida, do versículo 22 ao 26, a confissão de Pedro, de 27 até o 30º versículo, e Jesus prediz a sua morte e ressurreição, do versículo 31 até o 33, e o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz, do versículo 34 até o 38. Mais uma vez, em se tratando de evangelhos, é chover no molhado, pedir uma maior reflexão. Cada um dos capítulos tem diversas passagens extremamente especiais que precisam e devem merecer efetiva reflexão. A segunda multiplicação de pães e peixes, os fariseus que pedem o sinal do céu, a confissão de Pedro, a clareza e a transparência do Senhor quando prediz a sua morte e ressurreição, o discípulo de Jesus que deve levar a sua cruz. Estejamos atentos e aptos a nos debruçar para compreender cada uma das situações em que Deus escolheu nos revelar. Afinal de contas, há tantas circunstâncias que Ele assim o fez. E boa parte das pessoas, às vezes, apenas se concentram naquilo que nós não devemos buscar. Se não nos foi revelado, não nos cabe buscar, sequer conhecer, apenas aplicar. Que Deus a todos abençoe. Sucesso é o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família cristã, nossa família consanguínea, nossa vizinhança e respectiva parentela, e também para você que acessar esse vídeo, essa mensagem de Deus em qualquer tempo. Sucesso!